Boa noite. Sexta-feira, véspera de feriadão, um programa Esporte na TV muito especial. Entrevista com Carlos Henrique da Rosa, o Carlinhos, famoso Carlinhos, falando muito sobre sua trajetória esportiva, muita inovação que ele trouxe aqui para nossa região e como está o seu mercado hoje em dia. Final de semana com rodada do Brasileiro. Ontem o Grêmio perdeu para o Sport, joga contra o Atlético Goianense no domingo. E o Inter, líder absoluto, joga contra o Bahia. No feminino teremos Ferroviária e Grêmio, Vitória da Bahia e Inter. Então aproveitem agora o programa com Carlos Henrique da Rosa. Carlos Henrique Teixeira da Rosa, mais conhecido como Carlinhos, é preparador físico de tênis e vôlei. Formado pela Fevale em Educação Física, foi por 18 anos personal trainer e foi proprietário da Academia Gym na Sociedade de Ginástica. É gerente comercial da Axe Brasil e de marcas como Spalding, Hidrolax, Mikasa, Kemp e EC Sport. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Nesta semana tivemos excelentes convidados e estamos encerrando, e com grande prazer, um convidado que eu conheço há muito tempo. Temos muitas histórias, inclusive nos formamos juntos na educação física. Com prazer eu tenho o professor que todo mundo aqui na região conhece, foi referência na área principalmente da educação física, atuando durante muitos anos e hoje também é referência como na área de material esportivo. Estamos falando de Carlos Teixeira da Rosa, o Carlinhos. Seja bem-vindo, Carlinhos. Boa noite. Boa noite, Claudinho. Tudo bom? É um prazer aí conversar contigo, participar desse programa aí que eu tenho certeza que está sendo muito legal e como tu me falou, assim, há referência na região. Eu tenho certeza que o teu programa também é uma referência na região, porque acaba conversando com pessoas que a gente conhece, né, que a gente tem interesse em saber um pouquinho mais e quando a gente pode, a gente acompanha essas tuas entrevistas aí. E também lembrando essa tua veia jornalística aí, né, cara, que o cara é professor de educação física, é jornalista, faz de tudo um pouco, né? A gente se formou junto, 97, março de 97, mas eu acho que tu entrou um ano antes, 91 ou 90. Na realidade, Claudinho, eu comecei a educação física na Unicinos, né? Comecei na Unicinos e aí depois teve uma academia que abriu no shopping de Novo Hamburgo, a Shape, né? Eu trabalhava, eu era professor. O primeiro shopping de Novo Hamburgo, aquele primeiro modelo do shopping. Isso aí. Eu era professor na Shape de São Leopoldo. Quando a Shape botou uma academia em Novo Hamburgo, me convidaram para dar aula lá. E aí ficou meio inviável essa coisa de Unicinos e corria para lá, corria para cá, né? Aí acabei transferindo para a Fevale, né? E aí ficou mais próxima das coisas, né? Eu dava aula, saía dali e corria para a Fevale para dar aula, né? Então, para fazer a aula, né? Para ter aula. Então, esse foi um dos motivos que eu fui para a Fevale, né? Então, eu aproveitei algumas cadeiras, perdi outras, né? Eu acabei entrando um pouquinho antes de ti e a gente se formou junto em função disso, porque acabou ficando algumas coisas para trás, então foi mais ou menos isso. Né? Legal. E acho que um fator importante até falar que a Fevale foi aonde, e ela inclusive a nossa colega de área, conheceu tua esposa, né? A nossa querida Luciana Raimundo. Isso aí, cara, foi uma, como é que é? A Fevale só me abriu, a Novo Hamburgo realmente me abriu portas, né? A Fevale principalmente fez fez eu conhecer a Luciana, que hoje a gente vai fazer, até tem que pensar, 23 anos de casado em novembro, né? Gerou o nosso amor, né? Que é o Pedro, que a gente tem aí o Pedro com 22 anos. Mas vamos voltar então, vamos passar do período aí que foi, falei que puxei aí porque ela é nossa colega e todo mundo conhece a Luciana, mas tem toda essa questão, tanto tua como preparador físico de tênis e de vôlei, quanto a academia na ginástica, que foi quase tudo meio que simultâneo. Isso mesmo. Foi, né?
Foi tudo concomitante, assim, até se a gente colocar junto a aula no colégio também foi Isso, meio que eu ia te junto, perguntar, que eu estava sabe? aqui para É, dizer São Luís é, também junto, isso? isso, foi tudo muito junto, assim, sabe? Uma coisa foi puxando a outra. Até o São Luís é uma escola particular em São Leopoldo, né? Aham. Eu tive uma baita ajuda de um professor lá que era meu amigo já há muito tempo, que foi o Hermes, né? Que é o Hermes, Sim, o Hermes. que no caso eu consegui emprego eu estando no primeiro ano de educação física, sabe? Então o cara confiou crianças para um cara que estava no primeiro ano de educação física e foi muito legal. Acho que valeu a pena. Foi um período muito bom, né? Um período de aprender realmente a arte da educação física e a arte de educar, né? Porque tu trabalhar em colégio é completamente diferente do que trabalhar numa academia, ou ser personal trainer, ou ser preparador físico, né? O colégio, ele te exige uma energia diferente, É, né? e eu Então, posso aquilo ali... acrescentar, porque o São Luís, ele não é nem particular desculpa usar o termo classe A, B, e nem é É, de um estadual de melhor condição. Ele está no meio do caminho, né? tá no meio, exatamente. Na época ele era ainda, eu acho que ainda é, ou não, trocou. Ele era um colégio de padres e Isso. agora são professores que assumiram, é tipo uma cooperativa, né? Uhum. Mas na época eram de padres, o diretor era um padre e tal. Mas foi uma experiência muito boa. Eu tinha 28 turmas de primeira a quarta série e tinha 28? 28, cara, era loucura assim, porque eles tinham o Centro Medianeira, que era um centro que acolhia crianças carentes de 2 ou 3 bairros de São Leopoldo. Só que não eram carentes, eram paupérrimas. Então, eram os mais pobres daquela região, eles traziam para dentro para ajudar. Eles passavam o dia inteiro ali, né? Então, eles almoçavam, tomavam café da manhã. Então, eu dava aula, às vezes, para eles de manhã e dava de tarde, para a mesma turma, né? Então, eram 28 turmas e tinha mais 4 turmas de quinta a oitava. Então, que nem eu te falei, foi uma experiência muito louca, assim, porque tu juntou o pobre, o muito pobre, com classe média, né? Uhum. Isso às vezes dava um conflito muito grande, né? Sim. A gente te via e eles tentaram fazer com que isso acontecesse, e não foi uma coisa muito fácil, né? Eu acho que foi isso que também me deu o gosto de não ver uma coisa acontecendo e não me indignar com aquela coisa, sabe? Às vezes a gente prefere atravessar a rua do que enfrentar o problema, né? Uhum. Então é mais fácil, né? Sim, é mais Então fácil. aquilo ali fez tu olhar as pessoas diferente, né? Hoje existe uma onda muito forte de racismo, que eu achei que isso aí nem existia mais, né? Lá eu dava aula para as crianças, essas carentes, eram 85% das crianças eram negras, né? E por que isso, né? Por que explica isso, né? Sendo que a nossa população é 60 e poucos por cento é negro e só que eles Uhum. não estão no colégio particular, eles não estão na universidade. Por que isso, né? Isso não é racismo? Claro que é racismo, né? Então Uhum. aquilo ali me abriu muito a minha cabeça em relação a não distinguir cor, né? E simplesmente o caráter das pessoas. Eu parei de dar aula em colégio quando eu comecei a fazer exatamente o que os meus professores no primário de educação física me faziam, que era simplesmente pegar um apito e apitar um jogo. Era largar uma bola e apitar o Largar a jogo. bola. Quando eu vi que eu estava fazendo isso com os meus alunos, eu me lembro que foi assim, ó, acho que foi abril ou maio, eu fui pedir demissão para o padre. E o padre disse, cara, tu tá louco, velho? Tu é muito bem quisto, todo mundo gosta das tuas aulas. Não, mas eu não estou mais feliz. Eu não estou mais fazendo o que eu tinha me comprometido com a educação física, que era Uhum. dar aula, era formar, era ser o tio Darcy ali, né? Fazendo recreação. Cara, eu estava simplesmente assim, ó, jogando uma bola, apitando o jogo, né? E então eu vi que aquilo não era mais o meu negócio, né? Então, Entendi. Tá certo. e aí eu tinha um salário muito bom como professor particular, né? Sim. Saí dali sem emprego, não tinha outra coisa. E aí nesse meio tempo eu peguei mais aulas. Eu comecei a dar aula de musculação na Shape, lá em São Leopoldo, e tal, né? E aí aquilo também foi vamos dizer assim, um aprendizado muito bom, que tinha um cara lá que era referência, que ainda é o professor Cidade, né? Tem o Anderson também, que foram os caras que me ensinaram a arte da educação física dentro da academia, né? Sim. Depois
Shape Novo Hamburgo, aí abrimos a nossa academia, eu e a Luciana, abrimos a nossa academia dentro da Sociedade Ginástica, né, que na época quem nos ajudou muito foi o Márcio Jung, que também é da Educação Física. Isso, não, e com certeza eu sei que ele vai estar vendo o programa. Ele vai estar vendo o programa. O Márcio com certeza nos abriu ali junto na época, o Raul Cássio era o presidente, e o Márcio era o diretor de esportes, se não me engano, e surgiu essa oportunidade. Eu me lembro assim, ó, a mãe da Luciana vendeu o carro dela e deu a grana para nós. Eu recebi a grana do São Luís e vendi um carro que eu tinha também, botamos tudo lá, construímos um lugar que, se a gente for olhar hoje, meu Deus, como é que a gente conseguiu ter 300 alunos dentro daquele lugar, né? Que era embaixo das arquibancadas. Isso que eu ia dizer, era embaixo das arquibancadas da ginástica. Isso, da ginástica. Era um lugar meio assim, meio sombrio até, né, cara? E a gente fez um belo trabalho, a gente, vamos dizer assim, importou todas as coisas que a gente acreditava e colocamos lá. E deu muito certo, né? Que hoje eu não sei se iria funcionar do jeito que estão as academias, né? Não sei se iria funcionar aquela coisa que até para o pessoal saber aí, a gente era 1 hora a aula só, tinha 10 minutos de aquecimento, onde todo mundo aquecia junto, né? E depois no final todo mundo parava e alongava, né? Lembra? Fechadas, né? Parava, alongava 10 minutos, entrava outra turma, aquecia. Então, não sei se isso iria funcionar hoje, porque hoje está todo mundo louco com essa coisa de horário e então quer ter horário livre, né? Então eu não sei se esse formato iria funcionar hoje, mas deu certo. Sim. Foram 5, 6 anos que a gente teve lá e que realmente aí abriu muitas portas em Novo Hamburgo. Eu acho que vocês foram muito empreendedores, ainda mais Sim. pensando num modelo de trabalho dentro de um clube que vocês fizeram. Foi inovador, com certeza foi inovador. Porque o clube tinha aquela coisa, e tem até hoje, que eu pago a mensalidade, eu não tenho que pagar mais nada para fazer dentro do clube. Né? E a gente quebrou esse paradigma, né? Porque a gente cobrava. Né? A gente não cobrava matrícula, se não me engano, acho que não tinha matrícula, mas tinha mensalidade, além da mensalidade do clube. E algumas pessoas, não, mas eu sou atleta, como é que se fala lá, Claudinha? Remido, né? Sócio remido, tal, eu não pago nada no clube. Tem várias pessoas por terem conquistado, eu acho que o Márcio Jung é um deles, terem conquistado alguns títulos, tu ganha isenção de mensalidade, né? E os caras queriam lá, não, não me leve a mal, mas aqui nós pagamos um aluguel para a ginástica, a gente tem formação acadêmica e tal, a gente tinha que realmente quebrar alguns paradigmas, e foi o que aconteceu. Né? Então, acho que a ginástica, realmente a gente abriu algumas coisas que hoje está lá, hoje tem uma academia super bonita lá, né? Que Sim. Os caras reformaram toda, né? Então, realmente, a gente quebrou paradigmas, essa é a palavra. Nós vamos rapidinho ao intervalo e já retornamos com essa excelente entrevista com Carlos Teixeira da Rosa, o Carlinhos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta sexta-feira com um grande convidado. Meu grande amigo, formado comigo lá pelos idos de 97, Carlos Teixeira da Rosa Carlinhos. Contou no seu primeiro bloco gosto do esporte, entrada na faculdade, seu início
escola, profissão, academia na ginástica, mas também tem uma parte que durante esse período e em seguida ele foi um destacado preparador físico tanto de tênis quanto de vôlei. Conta um pouco para nós como foi essas tuas experiências. Beleza, vamos lá então. A gente conversou antes, né, sobre como eu tinha entrado no esporte e tal, algumas coisas aconteceram juntas, né? E o primeiro esporte que eu trabalhei aqui na região de Novo Hamburgo foi vôlei, né? Muito pelo fato de eu ter academia dentro da sociedade ginástica, acabei conhecendo os professores, mas nós precisava fazer alguma coisa com as categorias de base de preparação física, tu não quer ser preparador físico e tal. E quando eu vi, eu fui ser o preparador físico de todas as categorias de vôlei masculino, né? Depois também do vôlei feminino, e junto apareceu a oportunidade de trabalhar na Valau com os tenistas. Na época tinha o Ivan Clay, né? E ele tinha o método Ivan Clay e tal, e ele tinha uma parte designada para a preparação física dos atletas. Vinha atletas para jogar tênis aqui na região, de tudo que era lugar do Brasil, né? Do interior do estado, vinha gente de São Paulo, vinha gente do Rio, cara, vinha gente de tudo que era lugar, porque realmente era referência. Não existia um lugar no Brasil que tinha uma quantidade de quadras cobertas que nem tem a Valau, não tinha um professor tão renomado que nem era o Ivan, né? Depois veio o Paulo Roese, né? Então, isso fez com que eles tivessem também essa coisa da preparação física, né? E foi legal que a gente abriu muitos caminhos ali na preparação física do tênis, né? Pelo fato de ter muita gente boa, né? Eu talvez esqueça assim os nomes que passaram por ali, mas quem ainda está nativa, que agora está no momento de transição, é o André Guen, né? Que hoje ele está comentando no momento de transição. Ele está comentando ESPN, tá treinando um gurizão de dupla, se não me engano. Eu vou me esquecer o nome, acho que é o Kleser. Eu entrevistei o Guilherme Kleser. Isso, Guilherme Kleser. A gente tem o Cristiano Testa, que foi um duplista, aí ficou entre os 100 do mundo. Hoje ele é o cara que coordena todas as equipes do Leopoldina, que ainda é muito forte, né? Junto com o Taixa, né? Hoje ele é médico, né? Otorrino. Quem mais assim de nomes que eu posso dizer assim que são referências? Que eu entrevistei essa semana, o Lucas Engel. O Lucas Engel, eu fiz um bom trabalho com ele, né? Fiz um bom trabalho até eu posso dizer assim, era um atleta bem, como é que eu vou te dizer, com muito talento, mas não era um cara que gostava muito da preparação física, tinha que puxar ele pelas orelhas. Eu fui professor dele, a gente falou um pouco disso. Tu conhece, ele não gostava muito da preparação física, mas tinha um potencial assim enorme. Ele era, até hoje, né, era um cara que tinha um corpo muito preparado para o esporte, né? Então ele não precisava muito de um chato que nem eu puxando o saco deles, né? O Engel, né, o falecido irmão dele, um pouco antes dele falecer, eu estava fazendo um trabalho bem legal de preparação física. Era um guri com quase 2 metros de altura, que com certeza ele iria incomodar no tênis, né? O Tomás, ele iria incomodar, com certeza ele iria ter bons resultados, né? Ele era o número 1, 14 anos, lembra? Isso aí. E daí, quando mudou a categoria, que aconteceu toda a história. Isso, com certeza ele ia ser um guri que ia fazer ia incomodar bastante aí, né? Mas não foi dessa vez, não foi nessa vida, talvez na próxima, aí para quem acredita nisso, né? Mas o voleibol, a história foi muito legal, assim, que teve uns incentivos e que viraram amigos, incentivadores que viraram amigos até, que é o Marcos Pacheco, né? Marcos Pacheco, a gente é compadre, né? Eu sou padrinho da filha dele, ele é padrinho do meu filho. Eu tenho uma lembrança de ginasticano, vocês dois sempre juntos, os casais, vocês sempre juntos. Realmente se tornou uma amizade e até hoje, né? Eu falei com ele domingo, o que nós vamos fazer no final do ano? Eu disse, cara, tu vai ficar na tua casa, eu vou ficar na minha. Não, nós temos que nos encontrar. Eu disse, não, cara, essa pandemia, enquanto não tiver a vacina, tu vai ficar lá, eu vou ficar aqui. Mas a gente tem um laço muito próximo, a gente fala quase que toda semana, né? Então, vamos dizer assim, o vôlei abriu muitas portas, né? Ginástica, depois foi Ubra, né? Como a gente estava conversando antes, a Ubra era por muito tempo, ela foi considerada um dos lugares de melhor referência do Brasil, né? Não é nem do estado, é do Brasil.
né? Eu trabalhei com as categorias de base da Ubra e eu lembro que assim, ó, vinha gente de todo o país, fecha a porta para mim lá, né? Vinha gente de todo o país para fazer teste para jogar aqui na Ubra, né? E também ali eu fiz uma parceria muito boa que foi o Marcelo Francoviac, né? Que hoje agora até não mais, mas ele estava na seleção brasileira como auxiliar do Renan. Hoje ele está na Polônia, se não me engano, cuidando do time lá. Então o Marcelo Francoviac também passou, né, dessa coisa de ser professor para ser amigo, né? Então a gente teve uma vivência muito boa. Então o voleibol me trouxe muitas alegrias, assim como o tênis, né? Tanto que no início tu falou um pouquinho das minhas especialidades. Aí eu fiz um pós-graduação na URGS de preparação física para tenista, né? Então, que foi um dos poucos que teve. Foi o único. Foi o único. Tá. Foi o único. Foi o único. Hoje, aqui da região, foi eu e o Jean Paul Steiner. Sim. Jean Paul. Eu e o Jean fizemos esse pós junto, né? Foi um pós muito legal, porque como eu já trabalhava com preparação física de tenista, cara, por muitas vezes a gente tinha discussões homéricas dentro do pós, assim, ó, porque eu tinha a prática. E era muita coisa da minha cabeça, não era uma coisa que eu tinha lido. Eu tava, tipo assim, eu botava em prática o que eu achava que era o certo. Certo. Né? E a gente, de novo, vou usar essa palavra, a gente quebrou paradigmas na preparação física, porque eu sempre acreditei assim, ó, um jogador de tênis, que é uma qualidade anaeróbica, ele não tem por que correr uma maratona para se treinar para o tênis. Ele tem que ser treinamentos específicos, dentro da quadra, sabe? E esse pós aí foi o pós que me deu essa certeza. Na época veio um russo, um professor russo dar aula para nós, né? E foi muito legal. Não sei se é Medvedev, cara, eu vou esquecer o nome do cara. Mas eu li o livro do cara quando eu vi o cara estava ali na frente falando para a gente, né? E o cara ele disse uma coisa muito interessante. Ele só não trazia a sala de musculação para dentro da quadra de tênis. O resto, tudo ele fazia dentro da quadra de tênis, né? Então, ele trabalhava muito essa coisa de propriocepção, das linhas. Ele sabia de olho fechado que se ele desse 2 passos, ele estava ali, 2 passos. Então, essa coisa... E eu acreditava muito nisso. E eu fiz isso muito no vôlei e fiz isso muito no tênis. E deu muito certo, assim, sabe? Que a gente conversava com os atletas chegavam no final da temporada inteiro, né? E a gente não tinha reposição que nem tem hoje. Putz, os caras tomam whey protein, tomam um monte de coisa. Na época não tinha isso aí, né? Não tinha nada. Nada. O cara tinha que tirar da comida, né? Tinha que fazer que os caras não tomassem Coca-Cola, tomassem água. Realmente eram momentos que o atleta ele tinha que tirar tudo do corpo dele, né? E os caras ficavam felizes que eles chegavam no final da temporada inteiro, né? A final do Campeonato Gaúcho Juvenil, nós ganhamos, se não me engano, foi 3-0 de Bento, e os caras dando por cima do bloqueio no terceiro set, sabe? Isso é uma coisa, pô, hoje um bloqueio pular e o cara dá por cima, o cara tem que ser um animal, né? E no terceiro set, sabe? Então foi muito legal essa experiência, assim, com preparação física, né? E aí eu até não sei se já posso entrar da preparação física para o personal, não sei que Agora vamos lá, essa que é a minha pergunta. Então. Vamos falar, porque aí veio o que antes não era, mas um dos primeiros personal trainer da região é a dupla. Sim. Carlos e Luciano. É verdade. A história é uma história que eu sempre conto, né? Eu tinha um cliente, um aluno, um amigo, que o cara viajava muito para os Estados Unidos, era dono de uma companhia de exportação, né? Que com certeza ele autoriza a falar o nome dele, que foi o meu primeiro aluno e que me inventou para a história, que é o João Fernando Hartz. Sim, né? sim. O João Fernando viajava muito para os Estados Unidos e ele disse, cara, lá fora está acontecendo um movimento assim que os caras estão tendo aula particular. Contrata um professor e ele te dá aula particular. Eu disse, cara, nunca vi isso aí e tal. Ele, não, cara, está acontecendo assim, assim, assim. Tu não tem um tempo para me dar aula particular? Eu disse, cara, eu acho que dá, vamos bolar. Eu não sabia nem como cobrar, como é que a gente fazia isso, nada, né? E aí a gente começou um trabalho com o João Fernando, né? E aí, pô, o João Fernando era um cara jovem, atleta, um cara que conhecia muita gente, e ele foi falando para as pessoas, eu faço aula com o cara, faço aula com o cara. Cara, e foi ligando uma pessoa. Eu nunca fiz propaganda, né? A minha única propaganda era dar aula na ginástica, né? E eu dava aula para aquele cara ali sozinho. Daí as pessoas olhavam até meio assim, o que está acontecendo aqui? O cara está tendo aula particular, né? E ali abriu muitas, com certeza a ginástica, o João Fernando, os conhecidos dele, abriram muitas portas, né? Então,
O João Fernando foi o meu primeiro aluno e durou 18 anos, né? Eu posso dizer assim que eu vi ele casar, ele ter filho, ele construir casa, né? Então a gente teve um relacionamento muito próximo durante 18 anos, né? Eu dava aula 7 vezes por semana para ele, então é um número alto, né? Sim. E a partir dali a gente foi conhecendo muitas pessoas, né? E essa que era aula particular passou a ser personal trainer, né? Para encher, né? Ficou lindo esse negócio. Eu acho que na época era eu e o que é de Campo Bom lá, o Serginho. Era eu e o Serginho. O Serginho dava aula para o Tovar, né? Que é de Campo Bom lá. Tovar Schmidt, que era do 15. Isso aí. E eu dava aula para o João Fernando. Né? Então, essas eram as duas pessoas que trabalhavam com aula particular. Aí eu acho que o Renato Killing também tinha alguns clientes que davam aula sozinho e tal, mas era isso, era aula particular. E depois a coisa se tornou o que está até hoje, né? Hoje, às vezes, tem gente que faz educação física para ser personal. Né? Eles não têm realmente. Isso teve um discurso aí que eu escutei algumas coisas, inclusive. É uma pena que os professores de colégio, né? Que os professores de educação física não querem mais ter essa experiência em colégio. Eu acho que todo mundo teria que ter para trabalhar na área. Né? Teria que ter essa coisa, tanto que dividiram, né, bacharelado e licenciatura. Né? Nós fizemos as duas coisas. Né? E se a gente for pensar na faculdade, a gente era preparado para dar aula em colégio, não para dar aula em academia. Né? Eu acho que isso até foi um crescimento da educação física, dar uma direcionada no cara quando está lá dentro, né? Mas é uma pena a gente ter perdido a licenciatura. Né? Tu vê que não tem quase professores que querem dar aula em colégio. Eles querem ser personal. Né? E o personal nem sempre é esse glamour, né, que todo mundo acha que é. Né? Nem sempre. E eu vejo hoje, converso com alguns amigos que ainda são personal, converso com eles o quanto eles estão cobrando, cara, e não é muito diferente do que eu cobrava há 10 anos atrás. Então, é a mesma coisa, Claudinha, até vale a pena a gente conversar, logo que surgiram os professores de ginástica. Né? Os professores de ginástica, que a Luciana era eu não conhecia outra professora melhor que ela de ginástica, né? Que ela se preparava, trabalhava o 8 da música, eu não sabia nem que música tinha 8, né? Ela entrava no 8 certo. Lembra que eu tinha academia também, instância das gurias? Claro. É isso aí. Então, assim, as pessoas se preparavam para dar aula, só que eram muito bem remuneradas. Né? O professor de ginástica, na época, ganhava 10% do salário mínimo na hora-aula. Né? E isso era, hoje seria... Quantos reais aí? R$130? Quanto é o salário mínimo aí? Né? Subiu agora para 1.080. 1.080. Seria R$100 a hora-aula. Né? É um bom salário. Né? Hoje o personal, cara, que a gente for falar ali, um personal que está dando aula está ganhando R$50, R$60. Né? É ruim para a educação física? Não é, porque no colégio pagam 10, 7, 8, né? É um absurdo isso também. Mas eu acho que tudo teve... Na nossa vida, eu sempre converso, todas as coisas aconteceram no tempo certo. Né? Vamos lá, teve a vivência com vôlei, teve a vivência com tênis, teve a vivência com colégio, teve casamento, teve filho. Né? Então, tudo veio ao seu tempo. São poucas pessoas privilegiadas que nem eu, né? Que conseguiram ter essas coisas, essas etapas bem feitas. Né? E se tu me perguntar, tu tem saudade da aula no colégio? Não. Tem saudade da aula de personal? Não tenho. Né? São coisas que passaram na minha vida que me fizeram crescer para chegar onde eu estou. E daí, infelizmente, nós vamos tendo que encerrar. Desculpa te cortar, porque o tempo já está estourando. Mas eu queria que tu dissesse, porque tu se tornaste referência, e até agora no bastidor tu falaste um detalhe, em relação a estar trabalhando com, hoje, a empresa de calçados, na qual tu é representante, e o que a educação física acabou proporcionando a teu favor. Essa história quase dá um outro programa, né? Essa história aí, mas eu vou ser resumido aqui. Essa história é legal porque assim, o cara que me convidou para ser representante comercial da marca ASICS foi meu aluno durante uns 7, 8 anos, que é o Giovanni Decker, né? E na época ele era vice-presidente, ou ele era diretor lá da ASICS do Brasil, né? Que também teve a sua história como representante da Olímpicos, né? Ele teve. E ele me disse um dia assim, cara, eu sempre te vi vendendo alguma coisa. E a hora chegou. A hora é agora, o representante aqui do estado do Rio Grande do Sul
teve uma infelicidade, nem a palavra nem infelicidade, teve uma coisa muito ruim, o cara foi fazer uma lipo e morreu, Putz. né? E aí se abriu uma vaga e, cara, essa vaga é tua, se tu quiser. Cara, daí tu imagina, Claudinho, eu tinha 28 alunos, tinha um belo de um salário, morava em Novo Hamburgo, né? Não, cara, a minha bolha era Novo Hamburgo, né? No máximo Nova Hartz, que eu ia lá dar uma aula, né? Então, de uma hora para outra eu tinha que conhecer o estado todo, né? Tinha que vender, porque eu nunca tinha vendido nada, mas a oportunidade foi dada e foi muito legal, assim, na época que a mulher dele, a Melina, ajudou muito. Ela disse assim: Giovanni, tu vai dar, porque ele tinha uma dúvida, ele era meu amigo, ele tinha uma dúvida, será que eu vou dar emprego para um amigo e se esse amigo não corresponder, eu vou perder o amigo, eu vou ter que mandar ele embora? Ou eu vou dar essa chance para uma outra pessoa? E aí a Melina disse para ele assim: não, cara, eu acho que tu tem que dar para um amigo. Se tu não puder dar para um amigo, vai dar para quem? Né? Então, foi muito legal assim os dois conversarem sobre a minha contratação e ela se deu, estou aí até hoje, né? Agora vai fazer 10 anos, em 15 de janeiro de 2021, fazem 10 anos que eu saí da educação física e vim para a área de representação, né? Hoje eu represento, além da ASICS, eu tenho a Hydrolite, que é uma marca de Garopaba de produtos de ginástica, né? Luva de academia, cotoveleira, joelheira de neoprene, né? E tem bastante produtos para fitness. Tem também as bolas Mikasa, que é referência de bola de vôlei e bola de futevôlei, né? Tenho a Spalding, que é bola referência da NBA, hoje é a bola da NBA. Né? É uma tá bola vendo agora as finais, está vendo a Spalding direto. Spalding direto, ela é incontestável, a bola é maravilhosa, é uma bola assim, ó, Claudinho, tu nunca jogou basquete, tu enxerga a bola, dá vontade de sair picando ela, sabe? É impressionante, a bola ela tem um glamour. E tem também as luvas U Sport de goleiro, que é uma luva referencial, uma marca alemã, que estava no Brasil, saiu e agora voltou de novo. E tem a bola Kempa, que é uma bola de handebol, que também é referência no mundo todo. No mundo. Né? O Mundial é disputado com a Kempa, por exemplo. Com a Kempa, isso aí. Então, vamos dizer assim, eu consegui fazer um portfólio de marcas que todas são diferenciais no seu setor. Né? A ASICS no mercado esportivo, na parte de corrida, cara, é referência. Né? A cada 10 pessoas correndo, 7 vão estar de ASICS. Né? Hoje, os tenistas, a cada 10 tenistas, 7 estão de ASICS. Então, isso é muito legal. Né? Então, tu tem, vamos dizer assim, tu tem só Ferrari na tua mão. Sim. Né? A coisa... E aí os caras dizem assim, o Carlinhos é um cara de sorte. Cara, não sei. Né? Porque realmente eu acho que eu cheguei onde eu cheguei com essas marcas, e ter conquistado um espaço, porque realmente eu fui galgando aquilo ali, mas não com a intenção de chegar na ASICS, chegar em qualquer outra marca, mas foi fazendo passo a passo. Né? Eu acho que isso foi o que aconteceu. Exato. Então, a ASICS realmente é uma grata surpresa na minha vida. Aí, né? Que bom. Me causou muita transformação. Mas já estourou o tempo. O meu diretor vai me matar. Mas antes disso, uma mensagenzinha, 30 segundos, tua, para os telespectadores, para todo mundo que está vendo o programa. Eu acho que a gente tem que, com certeza, ter mais empatia. Né? Menos fake news, mais empatia, mais conhecimento, mais leitura. Né? Tá faltando muita leitura para a gente. Né? E eu posso dizer assim que eu fui um cara que não li muito na minha vida, mas no momento que eu casei com a Luciana, o Pedro, eu me obriguei a ler porque os dois estão sempre lendo alguma coisa e realmente isso engrandece muito a nossa vida. Né? E o fato também de poder trocar essa ideia com as pessoas que estão próximo de ti. Né? Hoje a vida está muito chata, está todo mundo brigando. Né? As pessoas simplesmente, só porque elas acreditam numa coisa, elas não procuram a verdade, elas acreditam na mentira. Então, eu acho que a gente tem que ser mais verdadeiro. Eu acho que essa é vamos dizer assim, o recado. Né? A gente tem que ser verdadeiro. Né? E tentar, de alguma maneira, ajudar o próximo. Né? A vida é uma só, a gente às vezes trabalha que nem um louco achando que vai viver 2 vidas. Não vai, é de uma vida só. Né? Então, temos que aproveitar o dia. Coisa linda. Carlinhos, muito obrigado. Agradeço o convite do coração. Valeu. Eu que agradeço, né, o convite aí. É um prazer sempre estar aí quando precisar. Tamo junto. Vamos falar depois. Outro programa vai ser sobre as festas da Fevale. Isso, valeu.
Dessa Valeu. forma, encerramos mais um Esporte na TV. Agradecemos a todos que acompanharam, sempre 19h30, 20 horas, aqui na Vale TV, Facebook, YouTube, canal 14 da NET. E fique agora com a programação da Vale TV.